A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da série Devocional Diário. Nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo 3 ele é dividido em duas partes. Do 1 até o 12 fala sobre João Batista. Do 13 até o 17 fala sobre o batismo de Jesus. Lembrando você que ainda não acompanhou o primeiro, segundo vídeo da série, eu vou deixar na tela final. Logo após você terminar esse vídeo, você pode clicar em cima e você vai ser direcionado para esses vídeos também. Nesta série desse devocional, estamos estudando o livro ou o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos então para as Sagradas Escrituras? Vale lembrar que João Batista aparece depois de 400 anos de um silêncio profético, onde a voz de Deus já não era ouvida. Só que o que nos chama a atenção é que o templo ainda estava lá. O que chama a atenção é que os fariseus estavam dentro do templo. Nas sinagogas havia o culto, ou seja, o povo sacrificava também os seus animais ali. Porém, a voz de Deus não era mais ouvida. E é diante disso que João Batista ele surge, ou seja, em um momento onde o caos se instaurou no meio de Israel. Houve um grande declínio moral e espiritual. É nesse tempo que Deus levanta este homem por nome de João Batista para pregar e anunciar a vinda ou a chegada do Messias. O que chama muita atenção é que a pregação dele é um pouco diferente das pregações dos dias de hoje. Primeiro, João Batista não chama atenção para si. A mensagem dele também não é antropocêntrica, ou seja, a pregação dele não coloca o homem como centro das coisas. E também a mensagem dele é levar o povo para as sagradas escrituras. E ele prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele vê os fariseus e saduceus chegando ao seu batismo, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem eram os fariseus? Fariseus eram um grupo de religiosos que interpretavam o Antigo Testamento de uma forma humana e muitas das vezes não viviam aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Lembra que lá na frente o próprio Jesus pergunta para um doutor da lei dizendo: como que você vê os mandamentos, como que você interpreta a lei? Ele mesmo disse: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. E tentando ele se justificar, diz: mas quem é o meu próximo? Ou seja, eles entendiam da lei, eles sabiam qual era o propósito da lei, mas eles não obedeciam à lei. Ou seja, eles usavam daquilo que eles aprendiam para acusar o outro, ou simplesmente para mostrar que eles eram mais santos do que os outros. Quem eram os saduceus? Saduceus era um grupo mais liberal. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em sobrenatural, eles não acreditavam em muitas coisas. Era um grupo liberal da época. E é por isso que João Batista, ao olhar para eles, disse: raça de víboras. João Batista está aqui denunciando o perigo da hipocrisia, chamando eles de raça de víboras. João está dizendo que eles são piores do que as serpentes mortíferas, porque a serpente foi o próprio Deus que colocou o veneno dentro delas. Mas o veneno dos fariseus era pior do que as víboras, pois este veneno foi o diabo que colocou no coração deles. O próprio Jesus lá na frente vai dizer também para eles, dizendo que o que contamina o homem não é o comer sem lavar as mãos, mas o que sai da boca do homem, ou seja, os maus pensamentos, os adultérios e tantos outros pecados. E esses fariseus se escondiam atrás de sua capa, atrás de sua religiosidade, apenas para julgar os outros, não entendendo qual é o propósito final ou primordial do Evangelho, que é buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Mas por que João prega sobre arrependimento? Porque, como nós dissemos no início, o povo vinha de um declínio moral e espiritual. E como nós estamos falando sobre também avivamento, sempre para haver um avivamento, segue-se alguns passos. Primeiro, o declínio moral e espiritual de uma nação, de uma igreja. Depois, essas pessoas reconhecem o seu estado. E depois, eles oram, buscam a Deus, buscam a face de Deus. E Deus aviva o seu povo, ou Deus perdoa o seu povo e sara a sua terra. Aqui não é diferente. O Messias estava chegando. Mas antes da chegada do Messias, João vem preparando o caminho. E qual é a palavra de preparação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todos nós temos esta graça sobre as nossas vidas, mas para alcançá-la, usufruí-la, nós precisamos dar um passo. E qual é esse passo? O arrependimento. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado todos os homens foram sentenciados à morte. Assim também por Jesus veio a vida, desde que nós o aceitamos como Senhor. A única coisa que está vinculada à salvação é o arrependimento. O próprio Paulo diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Os fariseus aqui, eles pensam que a salvação viria pelo cumprimento da lei mosaica, pelo cumprimento da lei do Antigo Testamento. Só que Paulo diz que é pela graça. E para que eu possa alcançar esta graça, que já está disponível para todos através do sacrifício da cruz, tem que passar pelo caminho do arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é pesar, é lamentar por algo cometido no passado. É isso que nos liga a Deus, o nosso arrependimento. E ele mesmo continua dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso quer dizer que quando uma pessoa se arrepende, ele muda as suas atitudes. E isto é visto através dos seus frutos. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz: portanto agora, deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Então Paulo está dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, agora que vocês ouviram o evangelho e reconheceram a Cristo como Senhor, as obras de vocês precisam testificar do Cristo que ressuscitou em vocês. Vocês precisam dar testemunho. E como nós damos testemunho? Através dos frutos dignos de arrependimento. Quando João fala isso para os fariseus e saduceus, ele está condenando a hipocrisia. Ou seja, aparentemente eles conheciam Deus, eles conheciam a lei, mas eles não usavam ela como deveriam. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, por que ele coloca um sacerdote e um levita? Porque era a figura especial do povo de Israel, era a figura de autoridade. Esses homens eram homens de Deus, homens que conheciam toda a lei de Deus. Só que aí ele coloca também um samaritano, e ele fala que tanto o sacerdote como o levita não teve compaixão daquele homem que estava caído, só o samaritano. João Batista está fazendo o mesmo contraste, está dizendo que aquele povo que veste uma roupa de santidade, aparentemente são homens de Deus, mas o coração deles está cheio de hipocrisia. E de fato, quando eles foram ver a pregação de João, eles não foram para se arrepender e ser batizados, eles foram para observar o que ele estava pregando, para achar também ocasião contra João Batista. Por isso que ele diz que eles estão correndo um sério risco, porque eles estão se usando de hipocrisia, e diante do olhar de Deus, ninguém se esconde. Tanto que o próprio João diz: o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo: aquele que realmente não conheceu o evangelho, não produz esse fruto digno de arrependimento, porque não teve encontro com Deus, foi só um encontro aparente. Essas pessoas que não produzem frutos serão cortadas. E ele dá um alerta: o machado já está posto à raiz da árvore, não tem tempo mais. E logo mais adiante ele diz: eu, João, batizo vocês com água, mas virá um depois de mim, e esse é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Do versículo 13 ao 17 vai falar sobre o batismo de Jesus. Diante desta cena que João está pregando, está chamando o povo ao arrependimento, vem Jesus. Só que Jesus não tem pecado. E o batismo de João é para que o povo se arrependesse dos seus pecados para ser batizado. Quando Jesus chega diante de João, olha o que João diz: não, eu não sou digno, Senhor, de batizar o Senhor. Eu careço ser batizado porque eu tenho pecado. E vem o Senhor ser batizado por mim? E logo ele se opunha por um certo tempo, porque ele reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, que não há pecado. Só que aí Jesus fala para João: faça isso para que se cumpre a lei. Jesus de fato não tinha pecado e não tinha necessidade de ser batizado, mas porém ele se posicionou no lugar do povo por quem ele morreria. A Bíblia diz que sobre ele estava todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si
tanto as nossas enfermidades, como também os nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas se fez pecadores por nós. Então, por isso, ele foi para ser batizado e também para que se cumprisse a lei do Senhor. Além disso, também para nos dar o exemplo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, logo após isso ser batizado. E no batismo de Jesus também acontece algo especial, porque enquanto Mateus conta que ele está sendo batizado, logo após ele sair da água, o Espírito Santo desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba. E lá no céu, uma voz que disse: "Esse é meu filho amado, em quem tenho comprazo." Aqui aparecem as três pessoas da Trindade: Pai, que está nos céus, Espírito Santo descendo de forma corpórea de uma pomba e Jesus, o unigênito Filho de Deus, para comprovar que assim como eles estavam na criação, quando disseram: "Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança", nesta cena do batismo, Mateus mostra os três operando de forma distinta. A mensagem de João Batista não tem nada a ver com a mensagem de hoje. Na maioria das igrejas não se fala mais em arrependimento. Parece que nossos pregadores e pastores estão procurando satisfazer as pessoas, alimentar elas, fazer cócegas nelas. Só que o verdadeiro evangelho, ele leva as pessoas ao arrependimento. A palavra de João Batista, se fosse pregada hoje, muita gente diria: é muito pesada esta palavra. Mas é só esta palavra que nos leva até o caminho que é Jesus Cristo. Jesus, ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Para nós termos um encontro com ele, nós precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender dos nossos pecados. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na tela final. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.